Olá, vamos a mais uma aula. Hoje vamos conversar sobre patogênese bacteriana, ok? Vamos àquele assunto que é a única coisa que parece que preocupa as pessoas em relação a micro-organismos, né? E quando as pessoas descobrem que micro-organismo tem outras aplicações, né, industriais, alimentícias, etc e tal, a gente começa a derrubar um pouco, né, essa máscara de sempre é ruim, mas quando eles são ruins mesmo, e a gente tem que estudar a fundo essa questão da patogênese, porque é um problema sério de saúde pública, é algo que a gente precisa saber ensinar para as crianças para que elas não se contaminem, né, facilmente nas escolas. As crianças têm hábitos de higiene bastante questionáveis, e então é importante que elas entendam a existência dos micro-organismos como agentes patogênicos e como agentes promotores, né, de N aplicações, mas hoje a gente vai focar só na doença, certo? Porque daí é um tema bastante importante e a maioria dos livros sempre traz os exemplos da patogênese bacteriana. Bom, vamos lá, deixa eu passar aqui os slides. Primeira coisa que a gente tem que entender: diferença entre patogênese e virulência. Então, patogênese. Patogênese é a capacidade de causar doença. Então, você tem organismos que são patogênicos e organismos não patogênicos. Organismos patogênicos, aqueles que são capazes de causar doenças em pessoas saudáveis. Organismos não patogênicos, aqueles não capazes de causar doenças em pessoas saudáveis. Existe um outro conceito que é o oportunista, certo? O patógeno oportunista. O que é esse oportunista? Em uma pessoa saudável, ele não causa doença, tá? O sistema imunológico da pessoa é capaz de controlar o crescimento desse micro-organismo. Mas sempre que um indivíduo tem uma queda na sua defesa imunológica, como causada, por exemplo, pelo HIV, esse patógeno oportunista ele é capaz de se proliferar, se disseminar e não encontrar. Como ele não encontra defesas do organismo, ele consegue causar um dano muito superior, certo, do que ele causaria numa pessoa que tivesse algum tipo de resistência. Por isso que ele é chamado de patógeno oportunista. Beleza. Então, patogênese, capacidade de causar doença. Virulência, a intensidade dessa doença. Então, quanto mais virulento for o micro-organismo, pior é a doença, certo? Então, aí dentro da virulência, a gente traz esses conceitos de LD50 e ID50. O que é LD50 e ID50? É a dose letal 50, quando a gente usa para toxinas, para venenos, para fármacos, certo? 50 é a concentração, né, de determinada substância que causa a morte de 50% da população testada. Então, digamos lá que você vai testar a toxina botulínica, certo, em ratos, e você vai ver em que dose que ela causa morte. E você encontra lá uma dose específica, que a partir daquela dose específica, 50% da população daqueles ratos morrem. Então, se você imaginar uma população bacteriana infectando um organismo e produzindo essa toxina botulínica, se chegar nessa dose, você tem 50% de chance de morrer. Ou, né, vamos pensar na toxina botulínica, ela vai estar em alimentos, certo? Principalmente alimentos mal higienizados, e a gente está bastante acostumado com a questão do palmito, né? E conservas contaminados com Clostridium. E aí o Clostridium, via processos anaeróbios, se prolifera e produz a toxina. Se ele produzir toxina suficiente dentro desse frasco que seja superior a essa dose letal 50, a pessoa pode vir a morrer, certo? Por entrar em contato com ela. Tá? Então, basicamente, é isso. A dose
infecciosa, né, 50 é a quantidade de micro-organismo necessário para causar a infecção, certo? Então, tem micro-organismos que são tão cruéis que se você pegar e entrar em contato com um pequeno número deles, certo? Vamos pegar o Vibrio cholera, certo? Você não precisa entrar em contato com uma grande quantidade de Vibrio cholera para desenvolver uma doença severa. Agora, você tem outras bactérias que a gente até tem contato em uma grande quantidade, alguns estafilococos, por exemplo, alguns streptococos. Eles vão causar doença, mas você precisa entrar em contato com uma quantidade significativa de células, certo? Então, aqui a gente está falando em relação à quantidade de células necessárias para você ter se instalar uma infecção. E aí, infecção, né? Vamos lá. É um termo que é importante, né, a gente só fazer essa paradinha para falar sobre, porque às vezes a galera confunde muito infecção com inflamação, né? Ah, tá infectado, ah, tá inflamado, ah, tá infeccionado, certo? E aí, às vezes, a coisa só está inflamada e a pessoa está falando que eu tô com uma infecção de ouvido, tô com uma infecção de garganta, certo? E ela está com uma inflamação, certo? Inflamação é a resposta do organismo a alguma agressão. E essa agressão pode ser química, física, biológica, certo? Então, a inflamação pode acontecer de qualquer maneira. A infecção é uma agressão biológica provocada por micro-organismos. Então, você está com uma infecção bacteriana, certo? Então, você tem micro-organismos que estão se proliferando no teu corpo e que estão te provocando uma doença, certo? Então, essa é uma infecção. E às vezes a infecção, ela nem causa doença. Você está infectado, certo? Você é portador do micro-organismo, mas você não expressa a doença. Então eu posso estar infectado, mas não estar necessariamente doente, tá? Tem uma situação importante aí. E, né, estamos pensando nisso, logo você tem que pensar que o cara é um parasita, né? Ele vai encontrar no teu corpo o substrato para que ele possa se proliferar, se multiplicar e continuar se disseminando na população. Então, o termo parasita não é só para eumintos, certo? Protozoários. Estamos falando de todo organismo que utiliza outro organismo para seu crescimento, para seu desenvolvimento, certo? Então, as bactérias patogênicas, certo? São parasitas também. Bom, nos tipos de infecções, então, né? Eu estava explicando aqui o conceito de infecção, eu antecipei esse slide na minha fala. Mas agora aqui eu vou dar um pouco de ênfase mais nessa questão da diferença entre infecção e doença, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Existe uma legislação nos Estados Unidos que é bastante interessante em relação à salmonelose. Então, se você trabalha numa cozinha industrial, restaurante, qualquer coisa do gênero, e você manipulou um alimento, né, ovo, certo, mal cozido, mal processado, qualquer coisa do gênero, algum alimento que estivesse contaminado com salmonela, e aconteceu um surto, certo, de salmonela ali naquele restaurante. Aí, ok, os agentes sanitários vão investigar, vão identificar a causa, a fonte, etc e tal. Sabe aquela história foi a maionese do casamento que estava contaminada? Então, quem que foi o cozinheiro da maionese do casamento? Aí você vai pegar esse cozinheiro e vai fazer um teste imunológico nele para ver se ele está infectado com a salmonela. E ele pode não estar com diarreia, ele pode não estar com febre, pode não estar apresentando sintoma nenhum de doença, mas ter a salmonela dentro de si. Ele pode estar infectado com ela, certo? Então, ele é portador, ele está infectado, mas ele não está doente,
A pessoa está doente quando as ações do micro-organismo no corpo do hospedeiro provoca respostas a ponto de serem percebidas, certo? Respostas perceptíveis, como febre, dor, tosse, diarreia, certo? Lesões cutâneas, rashes cutâneos, certo? Aí a gente tem a instalação da doença mesmo, tá? E aí eu estava falando então da legislação americana, né, que eu acho que é uma coisa interessante. O que a legislação americana traz? A pessoa tem que ser afastada do trabalho, e sendo afastada do trabalho, ela vai se tratar com antibióticos, e ela só pode retornar a uma cozinha depois que ela apresentar resultado negativo no teste imunológico novamente, certo? Então, ela tem que tratar e testar antes de voltar para a cozinha. Aí teve um caso que apareceu na literatura já há muitos anos atrás, isso, certo? Eu nem lembro mais a referência. Fica até aquela coisa uma historinha da carochinha, mas aconteceu, tá? Eu li esse case, só que perdi a referência. Tem até que procurar isso. Em que a cozinheira de um restaurante teve envolvida num processo de contaminação com salmonela involuntário, tá? Ela não fez por mal, ela manipulou um alimento contaminado e acabou contaminando toda a alimentação. Teve um surto de salmonela naquele restaurante e, ok, afastaram ela, certo? E ponto final. A grande questão é que os Estados Unidos têm uma característica, certo, trabalhista diferente, né, do Brasil. E você não tem lá as proteções sociais que nós temos aqui no Brasil. É vantagem nossa, dos brasileiros, certo? Mas os americanos têm muito mais liberdade, certo, de trabalho. Então, é difícil a gente ficar aqui fazendo juízo de valor, certo, dentro da disciplina, sobre questões políticas, né? Mas o que importa é que as nossas legislações são diferentes. Eu não vou fazer uma análise aqui do que é melhor e que é pior, certo? Eu tenho a minha opinião e não importa a minha opinião. O que importa é que nos Estados Unidos, essa senhora, ela trabalha por dia, recebe por dia e ela sem trabalhar, ela não receberia. Então o que ela fez? Eu não posso trabalhar nesse restaurante, mas se eu for trabalhar num outro bairro, num bairro distante, em outro restaurante que ninguém saiba, né, que eu tive contato com a salmonela, não vai dar nada. Não vai dar nada. Pois bem, ela não estava apresentando sintomas da doença, logo ela entendeu que ela não estava doente. E ela foi se oferecer em uma vaga de cozinheira em um restaurante distante do local onde que ela trabalhava. Ela não informou absolutamente nada do que aconteceu no seu emprego anterior, nem deu contato do emprego anterior para referências e coisas do gênero. E adivinha? Surto de salmonelose no outro restaurante. Aí, agentes de saúde vão lá, vão ver o que é. Quem tá lá? Tcharam! A tiazinha do outro restaurante. Ela não foi hospitalizada, não foi testada, não foi nada. Ela foi direto para a cadeia. Ela foi presa por descumprimento de ordem sanitária. E nos Estados Unidos é assim, certo? E ela pegou um tempo de cana por causa disso, certo? Então, eu considero essa legislação bastante interessante porque ajuda, certo, a ter uma estrutura de controle sanitário. Não é uma questão de ferir liberdades, mas é se você está infectado, certo? E você vai transmitir essa doença, você precisa, certo? De cuidados, você precisa de afastamento, você precisa de supervisão, certo? Claro que aqui nesse processo há N falhas sociais que a gente pode discutir, mas do ponto de vista sanitário está correto, certo? É preciso afastar. Assim como se a gente pega aí doenças virais bastante significativas, como ebola, por exemplo, o isolamento sanitário é absoluto, né? Então não importa.
pessoa tem família, emprego, trabalho, pessoas que dependam dela, certo? Ela simplesmente vai ser isolada. Então, tudo vai depender, certo? Exatamente para evitar a transmissão, contágio. A gente vai conversar sobre isso ali, no último item ali, endemia, epidemia e pandemia, certo? A gente já chega um pouquinho nesse tema. Então, a doença em si, ela pode ser expressa tanto pela lesão diretamente provocada pelo organismo nesse processo de invasão e proliferação dele, como também, certo, pelo processo de produção de exotoxinas e endotoxinas. As toxinas são produtos do metabolismo microbiano que vão gerar respostas no organismo do hospedeiro, que vão gerar alguma alteração. Geralmente essas substâncias são pirogênicas, causam febre, estimulam terminais nervosos, provocam dor, podem gerar hipersensibilidade, pode gerar hiperexcitação, certo? Por exemplo, o Clostridium botulinum interfere em transmissão em placas motoras, certo? Então, as toxinas estão relacionadas aí com a virulência, certo? Com o quão intensa será essa doença, né? E aí, obviamente, né? Você entra em contato com um micro-organismo, esse micro-organismo vai se proliferar no teu corpo, ele vai gerar uma resposta do teu sistema imunológico. E a inflamação nada mais é do que esse processo de resposta. Então, a inflamação é uma tentativa do organismo de se defender. E aí, o que a gente faz? A gente toma anti-inflamatório. Certo? Começou, mas tá doendo, dorzinha, não sei o que. Vou tomar um anti-inflamatório. E você vai lá e toma um anti-inflamatório e impede que o teu sistema imunológico consiga produzir uma resposta inflamatória. Tá? Quando é que você tem que tomar o remédio? Você tem que tomar o remédio quando você perde o controle do processo, certo? Aí, vou ser franco contigo, ninguém faz isso, né? Todo mundo toma o medicamento, permite o crescimento dos micro-organismos, e aí entra no quadro de doença, específico da doença, você tem um diagnóstico claro, toma lá o antibiótico, daí melhora. Mas você não deu nem chance para o teu corpo se defender porque você inibiu o processo de defesa. As infecções por micro-organismos, elas podem ser transmissíveis ou comunicantes, certo? Ou seja, são contagiosas. E isso a gente vê, certo? Nesses processos epidêmicos, pandêmicos, certo? Que temos por aí. E o que significam, né, esses termos? Então, endemia é quando você tem uma doença que é própria de uma região, certo? Então, existem regiões que são endêmicas em febre amarela, dengue, certo? É muito comum a gente pensar em vírus. Mas vamos pensar aqui febre maculosa, certo? Que é micro-organismo, bactéria. Você tem regiões que são endêmicas de febre maculosa. Curitiba é uma região endêmica de febre maculosa. Por quê? Porque a gente tem as nossas capivarinhas, certo? Super protegidas, com toda a razão, certo? Os bichinhos são fofinhos, fazem parte do nosso ecossistema aqui, certo? Da nossa fauna. Mas esses bichinhos, eles carregam carrapatos, e esses carrapatos, eles estão contaminados e você acaba aí gerando, certo, uma contaminação, uma transmissão de uma infecção, certo? Aqui estamos falando de uma zoonose, uma doença causada, certo, por um organismo, por um outro animal. E Curitiba tem outra característica, né? Endemias de doenças respiratórias, até por causa do nosso clima. Esse é um dado também de muito tempo atrás. O problema de você ficar velho é isso, né? Você começa a ficar lembrando muito de dados que você recebeu há tempos atrás e às vezes esquece de se atualizar. E eu preciso me atualizar nesse dado também. Em Curitiba ocorre um aumento significativo de mortes por doenças respiratórias durante o inverno. E isso é mais comum em relação a idosos institucionalizados, certo? E isso está relacionado à propagação de doenças infecciosas, certo? Doenças causadas por micro-organismos, bactérias e vírus em asilos,
né? Então, ou seja, você está ali por questões climáticas, você tem circulando, certo? Bactérias e vírus próprios do sistema respiratório, e aí você tem ali sempre um problema de doenças desse trato respiratório. Mas a melhor definição de endemia, certo, é sempre assim, tipo, é uma doença específica que acontece invariavelmente em uma determinada região, tá? Isso é endêmico. A gente fala assim, putz, ó, se você tem que tomar vacina de febre amarela para ir, certo, para determinadas regiões do centro-oeste, norte do país, porque lá você vai correr o risco de ser infectado com febre amarela. Certo? Então, isso é endêmico daquela região. Epidemia. Epidemia é quando essa ou qualquer doença, certo? Não necessariamente essa, porque ela pode surgir de uma forma, certo, muito espontânea, né? Essa doença surge e ela rompe barreiras geográficas locais, certo? Então ela deixa de ser uma endemia, ela não é uma doença que está acontecendo com uma população restrita e passa a pegar uma região maior, certo? Então, um país inteiro. Então, você apresentar a mesma doença ali. Vamos pegar aqui, eu estou usando o exemplo de vírus porque a gente tem eles acontecendo mais rotineiramente. Dengue, certo? Então, a dengue, ela é endêmica em várias regiões do país, certo? Ela é uma coisa que vai sempre acontecer, toda mudança de clima, você vai ter ali surgimento de casos de dengue. Todo ano esquentou, vai ter dengue em regiões específicas. O problema é que existem anos em que, tanto por descuido sanitário da população em geral e dos governos, certo? Quanto pelos aspectos climáticos e de alterações, certo, de predadores naturais, o mosquito, né, o Aedes, acaba se proliferando excessivamente. Você tem um aumento da circulação do vírus e ele rompe as barreiras dessas cidades que têm uma tendência a desenvolver a doença e se espalham, certo, em regiões maiores e se espalham no país inteiro. Aí a gente tem uma epidemia, certo? Então, no Brasil, o Ministério da Saúde tem uma classificação para dizer epidemia, então há um determinado número de estados, certo, de regiões que precisam estar afetadas para eles considerarem epidemia, ok? Mas dengue, por exemplo, esse ano a gente atingiu um quadro epidêmico com recordes de mortes com dengue, nunca aconteceu tanta morte confirmada por dengue num único ano sanitário, certo? Num calendário sanitário específico, porque não é o ano 2024, né? A temporada de dengue começa no verão de 2023 e teve continuidade durante o verão de 2024 e ainda com a manutenção das temperaturas elevadas durante o outono, você ainda tinha uma grande incidência de casos de dengue, certo? Então, por isso que a gente fala o calendário sanitário, o ano sanitário é diferente de ano, certo? Então, isso é epidemia. Pandemia, quando essa epidemia rompe as barreiras dos países em que elas estão circunscritas e atinge várias regiões do mundo. Aí a gente não precisa falar mais nada, porque nós somos a geração Covid e a gente viu uma pandemia, a gente sabe muito bem o que se trata o termo pandemia, né? Como é que se desenvolve a patogênese bacteriana? Então, a primeira coisa que você tem que considerar é que é necessário ter uma fonte externa como fonte de transmissão por uma porta de entrada. Então, uma fonte externa como fonte de transmissão. Se é uma doença alimentar, certo? Você comeu alguma coisa que estava contaminada. Porta de entrada, a tua boca, ok? Se é uma doença sexualmente transmissível, você teve relações com uma pessoa infectada, certo? Então, pensa lá, gonorreia.
houve uma porta de entrada, certo? O trato genital. E ali se instalou o micro-organismo. Vamos pensar uma doença cutânea, certo? Uma contaminação com Staphylococcus aureus, e que possa gerar lesões severas na pele. Você utilizou a roupa de uma pessoa que estava contaminada, que estava sem a adequada higienização anterior, certo? Você teve contato com o que a gente chama de fomite, com um material contaminado com, certo? E a tua porta de entrada foi a pele. E a pele íntegra, invariavelmente, ela é uma boa defesa, mas se você tiver uma lesãozinha na pele, ali é um localzinho de evasão de defesa e o micro-organismo consegue se instalar, certo? Então, essa é a fonte externa e as portas de entrada. Quando a gente fala em micro-organismo patogênico oportunista, você não tem fonte externa, certo? Ele já estava em você e você controlava ele numa boa. Só que de repente você teve essa redução imunológica significativa e ele aproveitou essa queda e se proliferou, tá? Então aí é uma exceção a essa regra porque a gente está falando de oportunista. Aí o micro-organismo entrou no teu corpo. Lembra a última aula que eu falei sobre crescimento bacteriano, fase lag? Então ele tem que se estabelecer no teu corpo. E ao entrar no seu corpo, ele vai se aderir, ele vai encontrar um ambiente adequado, vai alterar seu metabolismo, sua fisiologia para sintetizar as enzimas necessárias para que ele consiga se proliferar nesse ambiente que agora ele está invadindo, para daí começar a se proliferar, certo? Então, ele evade as defesas primárias. Defesas primárias, pele, os cílios que a gente tem no trato respiratório, as mucosas, né? As enzimas que nós temos nas mucosas. Então, por exemplo, na lágrima, certo? A gente tem uma lisozima que consegue degradar a parede bacteriana. Então, digamos que o cara está desenvolvendo ali uma conjuntivite bacteriana. Essa bactéria conseguiu evadir essa defesa primária. Beleza? Ela evadiu a defesa primária, ela se aderiu à membrana e começou a se proliferar. Ok? Então, a colonização é a multiplicação dessas bactérias no sítio que ela aderiu. E aí, a doença ela vai se manifestar quando você tiver uma quantidade suficiente de micro-organismo capaz de causar a lesão ou uma quantidade suficiente de micro-organismo que produza uma quantidade suficiente de toxina que provoque no teu corpo respostas que são consideradas específicas da doença, certo? Por isso que a gente chama de manifestação clínica da doença, tá? Isso é uma situação importante. E isso vai acontecer quando o micro-organismo tá lá, estouradão. Só que, ainda bem, né? A evolução fez com que nós nos desenvolvêssemos nesse planetinha com todos esses micro-organismos que aqui estão. E aí a gente se ferra quando esses micro-organismos eles evoluem além do nosso sistema imunológico, ou seja, eles criam mecanismos de defesa que o nosso sistema imunológico ainda não conhece. Daí a gente tem que desenvolver processos de defesa. E hoje a gente não precisa depender somente do nosso corpo, a gente tem córtex frontal e conseguimos desenvolver vacinas. Então, se eu contasse com a seleção natural para fazer com que houvesse uma seleção da população para que só ficassem vivos os indivíduos que são resistentes àquele determinado micro-organismo, certo? A população, né, da espécie humana, ela com certeza seria muito, mas muito menor do que ela é hoje. Mas a gente tem um boom populacional que está relacionado a todos os avanços tecnológicos, a capacidade de produção de alimentos, certo? A falta de controle de natalidade, principalmente em países mais pobres. Mas
o processo de vacinação é um baita de um responsável por esse boom populacional. O fato de a gente vacinar as pessoas, a gente está protegendo as pessoas, certo, de um risco de morte precoce. A mortalidade infantil cai significativamente quando você oferece para a criança uma rede de proteção vacinal. Então, as vacinas são extremamente importantes, certo, nesse processo, para que a gente não tenha que evoluir, né? Ficar nesses passos evolutivos. Ok, nos livramos do Covid. E agora? Agora o próximo micro-organismo que vai aparecer aí vai matar mais uma carralhada da população. E aí os que ficarem vão ainda desenvolver doença, mas serão desenvolvendo uma doença mais leve, ou o organismo vai sofrer mutações e vai se tornar menos patogênico, certo? Então, todas essas situações a se considerar. Ok. Então, o nosso corpo, ele aprende, ele se defende. A resposta do hospedeiro depende ali do reconhecimento do micro-organismo. O macrófago vai fagocitar esse cara. Ele vai apresentar o antígeno. Se você já teve essa infecção antes, ao ele apresentar o antígeno, já vai vir os linfócitos B ativados, certo? Específicos, a clonagem específica para aquele micro-organismo, que é o que acontece quando a gente está vacinado, certo? A gente entra em contato, aí o macrófago reconhece e já chama os linfócitos que estão prontos para produzir anticorpos e destruir esses caras. Mas se você é a primeira vez que está tendo contato, daí você vai ativar lá os linfócitos T. Os linfócitos T vão reconhecer aquilo, vai liberar um monte de citocina, vai chamar linfócitos B, que são os virgens, né? Estou tentando lembrar o termo em inglês agora, dos primeiros linfócitos B que ainda não estão ativados. Aí você apresenta esse antígeno para eles, você fala assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma coisa ruim, certo? Se prepare para atacar esse tipo de coisa. Daí ele vai ter que criar um subgrupo de linfócitos B para aquele tipo de antígeno, certo? Para daí ele se converter em um plasmócito e começar a produzir anticorpos. Por isso que demora um tempo para você ter essa resposta imune, né? Assim que o macrófago reconhece ali, ele já libera citocinas também, manda neutrófilos, e os neutrófilos vão lá e começam a fazer fagocitose e aquela produção de abscesso, pus em si, certo? Nada mais é também do que dar a resposta do hospedeiro, certo? Contra uma infecção. E aí as coisas vão se acalmando, o organismo vai conseguindo controlar aquela população bacteriana e você tem a resolução da doença, certo? Ou o teu organismo não consegue controlar a proliferação daqueles micro-organismos, aqueles micro-organismos se multiplicam em demasia, aí eles conseguem alcançar a corrente sanguínea, eles vão gerar uma sepse, uma doença sistêmica, e você pode ter uma progressão que pode levar a óbito, certo? Então, o que vai acontecer com a doença vai depender muito do micro-organismo, da virulência desse micro-organismo e da capacidade imunológica do hospedeiro. Se você tiver um micro-organismo muito virulento e um indivíduo com uma boa capacidade imunológica associado a medicamentos, certo? Você tem uma boa probabilidade de cura. Agora, se você pega um organismo muito virulento, certo? E uma pessoa com baixa imunidade e você não tem os antibióticos necessários, certo, para realizar esse tratamento, a possibilidade de morte é gigantesca. Por isso que a gente tem uma gama gigante, certo, de possibilidades quando pensamos em infecções bacterianas. Bom, aí eu já estava falando de transmissão ali atrás, né? A gente tem que entender sempre a cadeia de transmissão. Se você pegar e assistir o filme Epidemia, faz tempo que eu assisti, eu não lembro direitinho da história, mas então teve o caso zero, e aí a pessoa transmite para outra pessoa e a coisa começa a se espalhar e de repente vira uma doença que está se perdendo o controle.
agentes de saúde, eles vão atrás do paciente zero, eles vão procurar qual que foi a primeira transmissão para conseguir entender melhor aquele micro-organismo, origem e assim por diante. Então eles vão indo na cadeia de transmissão, vão entendendo como que esse processo de transmissão acontece. E se eu não me engane, naquele filme era um restaurante, o cozinheiro entrou em contato com o sangue de um animal contaminado, ele contaminou, ele pegou a doença e ele acabou contaminando um utensílio. Esse utensílio foi utilizado por uma cliente, essa cliente saiu com essa doença e ela era de outro país, voltou, ela estava turistando e saiu transmitindo. Então, o cozinheiro que pegou primeiro transmitiu para os locais, mas ele transmitiu para a primeira pessoa que saiu também, certo? Então, essa cadeia de transmissão, a maneira com que ocorre a transmissão é sempre bastante importante. E quando a gente teve agora, né, o Covid, não é bactéria, certo? É vírus, mas na cadeia de transmissão a gente pode falar, certo? Olha o exemplo ali, certo? Esse asiático espirrando. Quando a gente usou máscara, a máscara ela tinha um princípio básico muito importante: reduzir a expansão, certo? A propagação da doença pela dispersão desses perdigotos. Então, perdigotos é essas gotículas aqui, ó, certo? Então, eu estou falando aqui, eu estou liberando perdigotos. Se eu tossir, se eu espirrar, eu vou liberar uma quantidade maior de perdigotos. Se eu estou com a máscara aqui, eu bloqueio isso. Se eu espirro com o braço na frente da boca, eu contenho isso, certo? Ah, mas e a questão do contágio, certo? Da máscara me proteger. Esquece. A máscara, essa máscara cirúrgica, proteção contra vírus, pode esquecer. Se você entrar num ambiente contaminado com vírus e você tiver com essa máscara, você vai pegar, certo? Porque o vírus é um elemento muito, muito, muito pequeno. Se você entrar em contato com ele em doses significativas, ou seja, você está num ambiente saturado com alta umidade relativa do ar, com pessoas contaminadas que estão ali, certo, soltando perdigotos, com carga viral grande, você vai inalar aquilo, certo? Ele vai passar pelos poros da máscara e vai te alcançar, tá? Então, a máscara, ela não era efetiva para conter, certo? A contaminação, a sua contaminação, mas ela conseguiria diminuir a dispersão, certo? Isso que é uma coisa importante. Então, eu já falei da microbiota natural, que é um problema para nós quando eu tenho uma doença oportunista, mas a nossa microbiota natural ajuda muito a controlar a proliferação de micro-organismos patogênicos, certo? Então, você ter uma simbiose adequada com micro-organismos no teu corpo é um fator de proteção também, certo? Porque no nosso trato digestório, certo? No trato genital, você tem ali micro-organismos que ajudam a manter o equilíbrio do sistema e eles conseguem via core sensing equilibrar a proliferação de determinadas bactérias que possam ser patogênicas. Então, a microbiota natural é invariavelmente boa. E aí, sempre que a gente toma antibiótico desnecessariamente, a gente detona essa microbiota natural. Aí você precisa dar um jeito de repor isso, né? Transmissão vertical e transmissão horizontal. O que são esses termos aqui? Transmissão vertical é quando a mãe transmite para o filho, certo? Então, você tem lá, por exemplo, sífilis e a mãe transmite para o bebê que está se desenvolvendo, certo? Essa é uma transmissão vertical. Transmissão horizontal. O professor vai doente para a sala de aula, tosse, tosse, tosse e o aluno pega, certo? Então, é uma transmissão entre os indivíduos da espécie, certo? Que de alguma maneira convivem juntos
Então aí as doenças sexualmente transmissíveis são transmissões horizontais, certo? Uma pessoa passa para outra por contato, por secreção, certo? E assim por diante. Então, isso são as formas de transmissão. Portas de entrada, certo? Por onde o micro-organismo vai entrar? Trato gastrointestinal, trato respiratório, trato genital e pele, certo? São essas as vias básicas aí da gente ter o contágio. E as zoonoses, certo? Que são as doenças causadas por animais, são muito importantes porque a gente adora pets, certo? A gente sempre está convivendo com animais e às vezes esses animais podem estar aí com unhas infectadas, com saliva infectada, e eles nos arranham, eles nos mordem, certo? E acabam transmitindo doenças, ou, né, com carrapatos infectados, e aí esse carrapato acaba pulando na gente, certo? A peste bubônica, por exemplo, né? A Yersinia pestis, uma bactéria, tá ali nas pulgas e transmitindo, certo, através das pulgas. Então, zoonose, ok? Tem rato na cadeia, tem animal na cadeia, certo? Tem uma zoonose. Então, modos importantes de transmissão. A gente tem aqui entre humanos contato direto, ausência de contato direto, transplacentária, certo? Contato sanguíneo. Então essas são doenças que a bactéria pode estar passando dessa maneira ali, né? Então, gonorreia, disenteria, sífilis, ok? Esse tipo de contato. Não humano para humano. Então, solo. Ó, estou falando de doença endêmica, né? Tétano. Campo Largo é uma região endêmica para tétano. O solo de Campo Largo é contaminado com Clostridium tetani. Então, assim, tipo, epidemiologicamente falando, no Paraná existe uma alta incidência de casos de tétano. Então, o lavrador está lá trabalhando no solo com suas ferramentas e por algum motivo ele acaba se cortando, se ferindo, certo? Com essa ferramenta. Por isso é muito importante a vacinação contra o tétano. Vacina doída, mas importante, certo? Exatamente para evitar essa doença. Você pode pegar a doença da água, certo? Tem a doença dos legionários. Você vai ali para Ilha do Mel, para Serra, aí você vê lá aquela água limpinha, não sei o que, você, vou tomar, não sei o que, e tem lá uma bactéria, certo? E você acaba desenvolvendo essa doença. Então tem que tomar muito cuidado. De animais, zoonoses, né? Infecção direta, febre do arranhão do gato. Então o gato tem lá bactérias nas suas unhas e quando ele te arranha, ele gera uma lesão na tua pele. Essa lesão da tua pele gera uma evasão de defesa, né, no teu sistema imunológico. Então o micro-organismo consegue se livrar, ele evade as suas defesas e acaba te provocando essa doença, te causando uma infecção que vai te provocar febre. A doença de Lyme, certo, por artrópodes, e aqui é picada mesmo, né, carrapato. Excretas de animais, aí síndrome hemolítica urêmica, e por último ali defomites, certo? Fomites são então tecidos, panos ou objetos, certo? Que você vai ter contato. Se você, não sei se lembra, mas muito tempo atrás você ia em restaurante, no banheiro, certo? Ou de outras coisas públicas, né? Rodoviária, aeroporto, tinha uma toalha de pano que você ia enrolando, certo? Então ela tinha o lado limpo e o lado sujo. Qual que era o problema? O problema é que quando acabava o lado limpo, as pessoas ficavam limpando a mão, secando a mão, certo? Onde já tinha outra pessoa secado a mão, certo? Ou tentando rodar de novo, procurando uma parte mais seca daquele pano. Se tem uma pessoa que está contaminada, certo? Com alguma infecção bacteriana,
essa pessoa vai acabar passando essa bactéria para aquele pano e aquele pano vai se tornar um meio de propagação, certo? Então, esses meios físicos de propagação são chamados de fomites. É desse jeito que a gente acaba transmitindo, de uma maneira importante aqui, certo? É só as mais importantes. Bom, então vamos nas etapas, né, dessa infecção. Como é que começa, né, tudo isso? A bactéria sumir. Ela vai inicialmente se aderir nas superfícies celulares, certo? E aí ela vai utilizar aquela estrutura que a gente conversou na aula anterior, certo? Na aula anterior não, né? Lá na primeira aula. A pile, certo? Pile de adesão. Então, gonorreia tem essa pile de adesão, a coli tem essa pile de adesão, certo? Só exemplos, tem outras bactérias que vão também apresentar pile de adesão. Uma outra estrutura importante é a cápsula ou o glicocálice, porque quando a bactéria produz uma cápsula, ela produz ali polissacarídeos que permitem que ela faça uma adesão química, que ela consiga ter uma interação química com aquela superfície. E também, certo, esse glicocálice muitas vezes esconde ela das células de defesa, porque daí ele não está em contato direto com as proteínas do micro-organismo que podem ser reconhecidas como sendo não próprias. Então, a cápsula e o glicocálice é uma importante ferramenta de evasão de defesa e de adesão. E o biofilme é mais ou menos isso que eu estava falando agora, só que não apenas numa célula, mas em um conjunto de células. Então você tem um conjunto de células que estão produzindo exopolissacarídeos, proteínas, certo? Ali você vai encontrar também ácidos nucleicos, plasmídeos que eles vão jogando. E isso tudo, certo, forma um biofilme. Então você está vendo aqui, ó, que tem um monte de bactériazinhas diferentes aderidas, certo? Em algumas estruturinhas, certo? Que estão aqui. Isso aqui é biofilme, certo? E aí, o exemplo clássico de biofilme é a placa dental. Então, na nossa boca a gente tem um monte de bactérias e a gente oferece alimento, temperatura, umidade. Nossa boca é uma maravilha para crescimento bacteriano. E os dentes têm uma superfície, certo, que vai sofrer uma adesão primária, certo, por alguns diplococos. E esses diplococos começam a produzir esses exopolissacarídeos que vão servir de ponto de ancoragem para outras bactérias que vão ali também se aderir. Aí você tem lá o Bifidobacterium, certo? Outros cocos que também vão se instalar e eles vão produzindo. Aí vai aparecer, certo? O Streptococcus mutans, que adora um metabolismo láticozinho ali, certo? Acidófilo. E se instala nesse processo e começa a degradar a tua dentina, certo? E provocar uma cárie. Então, você tem aí um processo de sucessão biológica para formar um biofilme, para amadurecer um biofilme, até que ele se torne uma placa, certo? A placa dental é quando você já tem a calcificação dessa massa, certo? Desses exopolissacarídeos, dessas proteínas todas. E aí você precisa debridar, você precisa pegar lá o aparelhinho do teu dentista e arrancar aquilo na marra, na força. O certo é escovar bem o dente, né? Então assim que eles aderem à superfície. Aí uma vez aderiu à superfície e ele começa a se proliferar, você tem aí o processo de invasão. E para invadir, certo? Então vamos lá. Bactéria patogênica que causa doença. Bactéria virulenta, que tem fatores de virulência. Então, quando você produz enzimas que fazem com que você consiga adentrar no tecido, invadir o tecido, destruir tecidos, certo? Esses fatores de virulência te tornam a doença mais grave, mais severa. Então, veja que para invadir, as bactérias podem produzir
uma entre várias ou várias delas. Dessas enzimas aqui, ó, colagenase, hialuronidase, coagulase, protease de GA, leucocidinas. Então, são proteínas que, além de destruir matriz extracelular, ainda conseguem atacar elementos de defesa, certo? Do sistema imunológico. E aí, quando elas invadem, certo? Essa invasão vai gerar um processo inflamatório, porque afinal de contas elas não são invisíveis para o nosso corpo, certo? Ela proliferou, ela se multiplicou, ela invadiu, o corpo viu e ele vai responder. E essa resposta pode gerar febre e ela será piogênica, certo? E granulomatosa, ela vai gerar migração de células ao tecido conjuntivo e vai formar um tecido granuloso, que é um tecido inflamado, infeccionado, certo? Que está tendo ali um processo de defesa. E aí, esses micro-organismos, se eles forem malvadões, se eles forem muito virulentos, eles vão produzir suas toxinas, certo? As exotoxinas eles vão produzir, vão liberar, certo? Vão ficar excretando essas criaturas. Ou as endotoxinas são estruturas da célula, só que essa célula tem um ciclo de vida, certo? Então, ela se multiplicou, de repente ela, pum, morreu, certo? Não é eterna, certo? Ela tem um ciclo de vida dela. Quando ela morre, ela libera os seus fragmentos celulares. Esses fragmentos celulares são pirogênicos, esses fragmentos celulares geram resposta inflamatória. Então, esses fragmentos celulares são endotoxinas. E aí você tem, certo, todo o processo de imunopatogênese, principalmente micro-organismos que vão aí interferir na capacidade de resposta imunológica do hospedeiro. Então, é assim, né, que os vilõezões agem no nosso corpo. Aí dá uma olhada nesse aqui, né? Um quadrinho do Nick Nauser. Velho, que só esse quadrinho aqui. As duas bactérias conversando. Pô, eu acho um saco essas reuniões de bactérias. A festa ainda não começou, não tá legal. Aí a outra bactéria diz, calma, agora que a festa vai esquentar, certo? Aí tá ali a enfermeira medindo a febre do paciente. 40 graus, certo? Ou seja, agora que a temperatura subiu e que a festa vai ficar animada. Vamos lá. Por que febre? Por que a gente tem febre nesses casos de infecção? A febre é uma maneira do nosso corpo acelerar a capacidade de resposta do sistema imunológico. Quando você eleva a temperatura ideal de funcionamento dos nossos anticorpos é superior a 37 graus Celsius. Os anticorpos se tornam mais ativos do ponto de vista bioquímico, certo? Em temperaturas superiores a 37. A velocidade de resposta molecular, ou seja, tipo, os choques entre as moléculas acontecem mais rapidamente. E você consegue responder a tudo isso mais rapidamente. Aí o que a gente faz? Antitérmico, né? E a gente reduz essa capacidade do nosso organismo. Os antitérmicos, eles devem ser utilizados com parcimônia. Você vai usar um antitérmico quando você estourar a temperatura 38,5, 39 graus, certo? A temperatura está elevada. Porque se tiver um 37,5 para 38, monitora, controla, certo? Vai ali, paninho fresco, certo? Mantendo um banhinho, mas não um antitérmico, certo? Você só está controlando a temperatura. Se a temperatura subir muito e você correr o risco de perder o controle dessa temperatura, aí você toma antitérmico. Então isso é muito importante, principalmente para pais, né, de primeira viagem, que tem lá as criancinhas, acabam pegando alguma infecção e elas começam a desenvolver febre. A temperatura saiu de 36,5 para 37 e já está tomando melhoral infantil. Saiu de 37 para 37,5, já está tomando ibuprofeno. Saiu de 37,5, entrou em 38, já meteu um de pirona junto, certo? Então, eu entendo os pais, eu sou pai, certo?
Você está com a criança com febre, não é uma coisa legal, mas você tem que permitir que o organismo se defenda. Quando é que você tem que controlar a febre absurdamente da sua criança? Quando a sua criança tiver uma síndrome que impede que ela consiga fazer a regulação da temperatura corporal adequadamente. E isso é um problema genético, certo? As crianças que têm essa situação, muitas delas, infelizmente, morrem na primeira febre que elas têm na vida, porque a família não sabe, desconhece o fato da criança ser portadora é, de, dessa mutação. E aí ela desenvolve a febre, 37,5, 38, pum, 41, certo? Porque ela não consegue ter o controle da homeotermia dela, certo? E aí a temperatura sobe demais, a criança convulsiona, certo? Temperatura extremamente elevada, você tem desnaturação de proteínas no nosso corpo. E se a criança não morrer, certo? É muito comum, infelizmente, que ela tenha lesões cerebrais, certo? Então, que ela tenha redução de capacidade cognitiva, que ela tenha sequelas, e isso não é bom. E é exatamente por causa disso que as pessoas dão antitérmicos à torto e direito para os seus filhos. Mas veja, isso é uma situação rara, a incidência na população é muito pequena. Isso não justifica sair dando antitérmicos. Se a tua criança já teve febres pequenas e que elas se autocontrolaram, você consegue fazer o controle disso, certo? E monitorando. E sempre que ela ultrapassar a casa dos 38, 38,5, daí que você vai fazer uma intervenção. Certo? Antes disso, não. Bom, vamos continuar aqui com essa questão dos estágios da doença, para a gente falar até um pouquinho mais sobre isso. Olha só. Então vamos pensar na criança, né? Já que eu estou dando o exemplo da criança, criança na escola, inverno, sala fechada, certo? Coleguinha com dor de garganta e ele pega lá o pirulito do coleguinha, arranca da boca do coleguinha e põe na sua própria boca. Pronto, já contaminou, certo? Aí essa criança está recebendo esses choques térmicos, certo? Os choques térmicos são excelentes para gerar inflamação de garganta, certo? Por causa da mudança de temperatura, certo? Ar gelado entrando pelas vias respiratórias. Isso, ok, a gente confunde muito, certo? Essa dor de garganta da inflamação com uma infecção. Mas a criança está lá, certo? Acabou de entrar em contato com essa bactéria e está com essa alteração de temperatura, a garganta começa a inflamar, começa a reclamar de dor de garganta, certo? Só que a bactéria, você olha a garganta da criança, só está vermelha, não tem nada, certo? Só está vermelha. Então a bactéria está se incubando, ela está se desenvolvendo, está crescendo, e mesmo com o processo inflamatório ali acontecendo, a bactéria está conseguindo se proliferar. Você ainda não está enxergando a bactéria. Esse período a gente chama de período prodrômico. Por quê? A bactéria está se incubando, está se proliferando e ela ainda não está em quantidade suficiente para provocar o quadro específico da doença. Certo? Então, a criança ela vai apresentar febre, dor de garganta, às vezes um pouco de diarreia, certo? Reclamando de dor, nenhuma doença específica. E você não tem um sinal específico da infecção. Você não vê placas bacterianas na garganta dela, por exemplo. Ela ainda não está tendo muita secreção pulmonar, ela não tem muito escarro, né? Você não vê essas coisas. Então, esse período de sintomas inespecíficos e que invariavelmente os pais ficam fulo da vida quando levam as crianças no médico nesse período, e o médico fala assim, olha, tem característica de uma virose, vai para casa, vai tomando analgésico e se piorar, volta. Os pais ficam putos, mas o médico não tem o que fazer. Não adianta você pegar e levar a criança na primeira hora de febre. Então, apareceu a febre, tem que levar para o médico porque ela está com febre. Não, certo? Você
monitora, você acompanha em casa, certo? Alimenta adequadamente, dá banho, higieniza, faz tudo, deixa quietinha na cama, dá repouso, certo? Vai monitorando febre, vai cuidando. Se a criança amanheceu boa, significa que ela só estava com uma inflamação mesmo e o corpo dela conseguiu se livrar daquela bactéria que estava tentando se proliferar, o sistema imunológico dela respondeu e pum, beleza, não precisa fazer nada. Agora, se a criança não conseguiu se defender, aí a sua bactéria vai se proliferar e vai formar as placas bacterianas na garganta. Somente nesse momento em que o médico vai fazer o exame clínico e ele observa essas placas bacterianas, é que ele vai prescrever um antibiótico. Se não tiver essas placas, ele não vai prescrever antibiótico. Não adianta pedir. Ele vai falar assim, ele dá um antibiótico. Ele não vai prescrever. Porque ele está preocupado em conter a resistência bacteriana. Certo? E está certo ele. Então, esse período prodrômico ele é um período que atrapalha bastante, certo? A questão do diagnóstico, do tratamento, mas tem que ter paciência, tem que esperar, tem que monitorar, tem que ver. Aí, pá, vem os quadros específicos. Então, esse é o período específico da doença. Era uma doença de trato gastrointestinal, ela ingeriu alimentos estragados, alguma coisa do gênero, ela vai apresentar uma diarreia severa. Ela era uma doença respiratória, ela vai estar apresentando uma grande quantidade de secreção, ela tem placas, certo? Você consegue confirmar. Aí você vai tratar. Aí você vai entrar com os antibióticos, certo? Você vai fazer o tratamento específico. E aí, por fim, certo? Uma vez o corpo respondendo e você oferecendo tratamento, tem o período de recuperação, certo? E aí, nesse período de recuperação, você tem o que a gente chama de carreadores crônicos, tá? Que são aquelas pessoas que não apresentam mais a doença, que não tem mais assim, tipo, essa sintomatologia, mas ainda estão infectadas, certo? É a história que eu contei ali há pouco sobre a mulher com salmonela, ok? Então, é isso. Essas são as características da doença. Então, só para lembrar um contexto histórico, certo? A peste, uma bactéria, certo? Que era transmitida aí por pulgas e que matou, dizimou a população europeia principalmente, certo? Século XVI. Olha só, dá um pause no vídeo aí e tenta responder essa pergunta, ok? Eu não vou dar o gabarito, não vou fazer lá nada, só dei a dica que é um ENAD de 2014 do curso de Ciências Biológicas. Então você pode pesquisar e encontrar o gabarito na internet desse ENAD. Mas eu queria que você tentasse fazer essa questão sem auxílio antes, tá? E aí, se ficar na dúvida ou não encontrar o gabarito, na próxima aula a gente conversa. No próximo encontro presencial. Pausou? Beleza. Respondeu? Vamos continuar. Bom, estou falando que a gente tem micro-organismos patogênicos que causam doenças e que tem diferentes graus de virulência, etc e tal, e que agora eu quero tratar esses caras, certo? Então, como é que eu vou tratar esses caras? Eu vou utilizar antibióticos. Então, qual que é a ação, certo, dos antimicrobianos e por que o uso indiscriminado dos antibióticos provoca a resistência bacteriana? Eu vou ser mais rápido nessa parte, tá? Quando a gente pega e fala em fármacos antimicrobianos, nós estamos pensando em medicamentos que são específicos para seres procariotos, certo? Que vão atingir vias metabólicas próprias dos seres procariotos. Por isso, invariavelmente, antibióticos, eles não fazem mal diretamente para o nosso corpo, eles não têm uma toxicidade muito grande para nós, certo? Mas eles são muito tóxicos para os micro-organismos. E como é que eles são tóxicos para os micro-organismos? Eles vão agir sobre vias metabólicas específicas do micro-organismo.
Então, olha só. Ah, os inibidores de metabolismo, a sulfonamida e trimetopina, inibem a produção de intermediários moleculares que são importantes para as vias e rotas metabólicas, certo, da bactéria. É uma forma de você conter o crescimento dela. A inibição da síntese de parede celular, certo? Então, a bactéria precisa sintetizar a parede para manter a sua estrutura, manter a sua capacidade de resistência a choques osmóticos, certo? A fazer esse controle de trocas. Então, se você inibe a síntese, que é o caso da penicilina, certo? Os beta-lactâmicos, a vancomicina, você consegue ir desestruturando essa bactéria, certo? Até que o seu sistema imunológico consiga destruí-la ou você mesmo matá-la com é, esse, essa perda de controle osmótico, ela acaba se rompendo. Existem antibióticos que são inibidores de síntese de proteínas. Então, poxa, são organismos vivos, certo? Sendo organismos vivos, fazem síntese proteica. Só que os ribossomos das bactérias são diferentes dos ribossomos das células animais. Então, quando você pega lá então a tetraciclina, aminoglicosídeo, macrolídeos, clindamicina, cloranfenicol, certo? Esses exemplos aqui, eles vão agir no processo de síntese proteica de bactérias. Ele não vai interferir no processo de síntese proteica das nossas células. Você também tem inibição de síntese de ácidos nucleicos, certo? Então, as fluoroquinolonas e a rifampicina também conseguem inibir aí a síntese de ácidos nucleicos. E eu consigo inibir funções da membrana celular, principalmente transporte através de membrana, certo? Ou aspectos de fluidez de membrana. E aí a isoniazida e a anfotericina B são bons exemplos, certo? De medicamentos que fazem isso. Tá? Então, esses são os mecanismos, certo? Só mecanismo de ação. Não é uma disciplina de farmacologia, é mais para você saber como que os antibióticos agem, certo? Nos micro-organismos. Agora, como é que se escolhe um antimicrobiano, já que a gente tem um monte de micro-organismos? Bom, a primeira coisa que você tem que determinar é se esse micro-organismo é sensível ou ele é resistente a esse antibiótico. Porque uma coisa é lá no início do desenvolvimento dos antibióticos, quando a gente fez a primeira penicilina com dose terapêutica adequada e conseguiu matar todas aquelas bactérias que estavam infeccionando a galera. Depois de muito tempo, depois de vários ciclos reprodutivos ali, certo, de muita utilização, as bactérias, elas fizeram o quê? Olharam para aquilo e falaram assim, peraí, se eu produzir uma beta-lactamase aqui, eu vou conseguir detonar com esse anel lactâmico aqui. Então, pô, vou me defender. E as bactérias evoluíram, né? Evoluíram, aprenderam mecanismos de defesa e conseguiram se defender da penicilina. E hoje a gente ainda usa penicilina, evidente, ela é extremamente importante, mas ela já não consegue ter o mesmo efeito que ela tinha há 80 anos atrás, certo? Então, hoje o ideal é a gente identificar primeiro o organismo infectante para depois tratar. Só que quando você identifica que a pessoa está doente, você não tem tempo para identificar rapidamente qual que é o micro-organismo. A gente já tem tecnologias sendo desenvolvidas para que o diagnóstico seja momentâneo. Mas hoje ali disponível para todo mundo não tem. Tá? Então a gente precisa pelo menos 24 horas para tentar descobrir qual que é a bactéria. Certo? No mínimo 24 horas. Nessas 24 horas, dependendo do estado imunológico da pessoa, dependendo da condição de saúde da pessoa, ela pode morrer. Então o que você faz? Identificou, é uma infecção, certo? Você dá um antibiótico sistêmico, certo? Ou melhor, sistêmico não, desculpe, de amplo espectro. O que é um antibiótico de amplo espectro? É um antibiótico que vai, certo, atingir uma grande gama de micro-organismos, certo, de maneira bastante inespecífica. Inclusive, é uma porcaria para o nosso
organismo, porque eles vão matar inclusive toda a nossa microbiota, certo? Que está aqui nos ajudando, certo? Mas vai conter também a proliferação daquele micro-organismo. Isso é o que a gente chama de tratamento empírico, certo? Antes da identificação. Você vai fazer quanto? Com o paciente gravemente doente e você vai escolher o fármaco dependendo do tipo de infecção. Putz, uma infecção cutânea de pele, certo? Existem antibióticos que apresentam uma boa farmacodinâmica para a pele. É uma meningite. Poxa, se você não der antibiótico hidrofóbico, esquece, porque não vai atravessar a barreira hematoencefálica. Então você tem que escolher o antibiótico que tem aquela característica que consiga atravessar a barreira hematoencefálica. Mas sempre o ideal é fazer o teste de suscetibilidade primeiro para descobrir qual que é o antibiótico. Por exemplo, infecções urinárias. Infecções urinárias, você começa ali com dor na bexiga, dor para urinar, etc e tal, daí o médico prescreve uma urocultura, ele te dá um medicamento ali, um antisséptico que consegue reduzir um pouco aquela carga bacteriana que tem no teu canal da uretra, certo? Na tua bexiga. E enquanto isso sai lá o teu resultado da tua urocultura. Hoje as uroculturas elas já saem com um antibiograma junto, ou seja, se deu positivo para bactérias, já vai aparecer qual que é a bactéria e vai aparecer quais são os antibióticos ao quais aquela bactéria é sensível, certo? E aí, certo, o médico já vai fazer a indicação mais assertiva do antibiótico para o tratamento, certo, dessa infecção. Antigamente, o que o médico tinha que fazer? É infecção urinária, putz, é uma coisa difícil de tratar. Ele começa com uma dose, aí ele duplica a dose, aí ele triplica a dose, certo? Aí ele muda de fármaco e aumenta a dose, certo? Então, era muito empírico, muito tentativa e erro, sabe? Hoje a gente já tem uma condição de cuidar mais, certo? Sobre essa questão, determinando aí a suscetibilidade do micro-organismo, certo? Em relação aos antibióticos. E falando em suscetibilidade, você tem que considerar o seguinte: existem fármacos que são bactericidas e outros fármacos que são bacteriostáticos. Então, bactericida é aquele que mata a bactéria, certo? E é também interessante você saber se essa bactéria ela tem endotoxinas ou não, certo? Você reconhecer aquela bactéria, porque de repente você vai lá e dá um antibiótico bactericida, a bactéria morre por causa do antibiótico e acaba se desestruturando rapidamente, então toda aquela população se rompe ao mesmo tempo, certo? E você tem um quadro febril muito intenso por causa da liberação excessiva de endotoxinas e pode gerar problemas renais e outros tipos de problemática. Os bacteriostáticos, eles conseguem reduzir a velocidade de metabolismo, reduzir a capacidade proliferativa do micro-organismo, certo? Eles fazem com que o micro-organismo se torne meio que tontão lá, certo? Certo? Onde que estou? O que eu estou fazendo aqui? Coisa. E aí o teu sistema imunológico vai lá e pau nele, certo? Os macrófagos conseguem fagocitar, os neutrófilos conseguem fagocitar, e aí você não vai ter uma liberação de endotoxinas maciça, certo? Então é interessante também esse tipo de análise na hora da prescrição. Mas se você tiver um paciente que esteja imunodeprimido, por exemplo, um portador de HIV, você dá um bacteriostático para ele também, né? Ele não tem sistema imunológico para se defender, a bactéria, assim que diminuir as concentrações do fármaco, ela vai voltar a se multiplicar e já era, certo? Então, veja como não é sair tomando qualquer antibiótico. E, além disso, como é que a gente vai saber assim, é sensível ou é resistente? A gente tem testes, certo? Testes, o antibiograma é um teste, a gente vai fazer antibiograma numa aula prática, mas eu posso fazer os testes de concentração inibitória mínima e concentração bactericida mínima, certo? Como é que é esse teste? Você pega, certo? E olha só, você tem
tubos de ensaio que tem um antibiótico que você está testando com o micro-organismo que você isolou. Então, teu paciente está lá, você já fez a cultura, você tem os micro-organismos. E você coloca lá meios de cultura, um tubo, certo? Com concentração específica do antibiótico. Veja, isso aqui são números aleatórios, tá? Obviamente, cada antibiótico você já tem meio que doses padrões e você vai partir dessas doses padrões para fazer os testes. Mas então, você tem aqui a menor concentração de antibiótico, 0,5, e a maior concentração de antibiótico, 64. E você coloca o teu micro-organismo teste e deixa incubar. O que acontece? Você observou que cresceu o micro-organismo em 0,5, cresceu o micro-organismo em 1, mais 2 não cresceu mais, certo? Então, você tem aqui a concentração inibitória mínima, ou seja, 2, digamos que seja 2 miligramas por quilo, né, corpóreo, 2 gramas, certo? Isso que eu vou fazer, são números aleatórios, tá? 2 é a tua concentração inibitória mínima para fazer com que o micro-organismo não cresça mais, certo? Você não observa mais um crescimento desse micro-organismo de forma significativa, a ponto de turvar esse meio. Beleza, certo? Então, todos, né, lembre-se que eu coloquei micro-organismos em todos, certo? E a gente tem diferentes concentrações de antibióticos em todos eles. Aí, certo? Eu pego um meio de cultura livre, certo? Sem antibiótico, meio de cultura limpo, e incubo com o que estava aqui. Então, pego aqui esse que cresceu e coloco nesse tubo aqui. Pego esse que cresceu e coloco nesse tubo, e assim por diante. O que vai acontecer? No 1 e no 0,5, eu esperava que crescesse bactéria, porque eu já vi crescimento bacteriano aqui. Se eu coloquei aqui sem antibiótico, então eu espero que cresça. Agora aqui no 2, o efeito foi bactericida ou bacteriostático? Ele matou as bactérias ou ele só inibiu o crescimento das bactérias? Você vai descobrir aqui, ó, sem antibiótico. Então, 2 era a concentração inibitória mínima de crescimento. Ele inibiu o crescimento, mas ele não matou as bactérias, certo? E a dose 4, dose 8, dose 16, ambas só inibiram o crescimento, não mataram as bactérias. É a partir da dose 32 que você tem a concentração bactericida mínima, ou seja, é a concentração de antibiótico que mata 99,9% das bactérias, ok? Então, aqui eu tenho a dose bactericida. Abaixo disso, eu tenho só doses bacteriostáticas, ok? Então, é assim, né, que a gente consegue determinar a sensibilidade dos micro-organismos para depois fazer uma escolha do antimicrobiano para o tratamento. Então, eu já citei isso, né? Quando você vai escolher um antimicrobiano, você precisa saber qual que é o micro-organismo, para saber se ele é sensível ou não, mas você também tem que saber o local da infecção, porque isso vai interferir nas características químicas da molécula, na farmacodinâmica, na farmacocinética. Então, você precisa se preocupar com a lipossolubilidade do fármaco, no caso de barreira hematoencefálica, certo? A ligação desse fármaco com proteínas plasmáticas para que ele seja transportado por todo o organismo. Você tem que olhar para o teu paciente, certo? Se o paciente está com falência renal, está com falência hepática, e você dá doses muito elevadas de um determinado antibiótico, isso pode ser um complicador. Gestação, lactação, certo? Tudo isso você tem que considerar. O grau de segurança do fármaco e, obviamente, o custo de tratamento. Existem fármacos que são muito caros, certo? E você só vai usar esse fármaco se for, de fato, a bactéria que não é tratada com mais nenhum, né? Tem fármacos que causam efeitos colaterais muito severos e você só vai utilizar esse fármaco se nenhum outro antibiótico estiver disponível ou que seja capaz de matar essa bactéria, ok? Então, a escolha do antimicrobiano tem que levar em consideração, certo, todos esses fatores aqui. Bom, eu comentei contigo aqui da barreira hematocefálica, mas veja só que essa questão da barreira hematocefálica que é interessante.
né? Você pega aqui, esse é um corante que é hidrofílico, tá? Um corante vital, azul de tripã, que a gente injeta na corrente sanguínea do animal. E como ele é hidrofílico, onde tem água, ele vai conseguir se difundir. E você cora o bichinho inteiro, certo? A pele do bichinho vai ficar toda azul. Só que quando você faz uma biópsia desse animal e tira o sistema nervoso dele, certo? Extrai o líquor e vai olhar a medula, o cérebro, certo? Ele não tem corante, certo? Não tem corante. Porque esse corante é hidrofílico e não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Para tirar a prova real, o que os caras fizeram? Injetaram azotripam direto no sistema nervoso e fizeram a biópsia. E observaram que ele não saiu de dentro, certo, da medula. Então, às vezes, você precisa injetar o antibiótico diretamente no líquor para conseguir tratar uma determinada meningite, certo? Uma infecção nas meninges. Mas, invariavelmente, o que a gente faz é usar antibióticos que sejam bastante lipossolúveis, certo? E aí, o espectro quimioterápico, certo? Que eu falei lá anteriormente, que você pode optar por um antibiótico de amplo espectro, são aqueles que vão pegar um grande grupo de bactérias. Antibióticos de espectro estreito, certo? É um antibiótico muito específico. Ele não tem características interessantes para outros micro-organismos, mas para um determinado micro-organismo ele é interessante. Então, ó, micobactéria, certo? Micotuberculose, micobacterium tuberculose. A isoniazida, certo? É um tratamento de escolha para isso, certo? Espectro estendido, certo? Ele tem uma boa característica com várias bactérias, por exemplo, anaeróbias. Então, a ampicilina, certo? Um antibiótico de escolha dos dentistas. Os dentistas adoram ampicilina, certo? Antibiótico de amplo espectro. Então, é o que eu falei, pega gram positivo, gram negativo, certo? É a festa da uva. Apareceu na frente, estou matando. Tetraciclina, cloranfenicol, é desse jeito. Então, basicamente, o tratamento profilático é aquele tratamento que você tenta fazer com que os micro-organismos não se proliferem, certo? Em algumas situações. Uma coisa é você tratar a doença, outra coisa é você tentar uma profilaxia por causa dos micro-organismos. Veja, nós somos muito contaminados. Então a pessoa vai passar por uma cirurgia, por uma intervenção dentária, certo? Por um procedimento. Você faz tratamento com antibióticos antes dos procedimentos, antes, certo? Dos tratamentos que serão realizados, para fazer com que a carga microbiana que já está presente no corpo do indivíduo não se torne um fator de agravamento, certo, das doenças que vão ser tratadas. E aí entra a questão da resistência aos fármacos, certo? O uso indiscriminado dos antibióticos fez com que os micro-organismos eles começassem a se defender e começassem a gerar mutações, e essas mutações foram fazendo com que eles se tornassem resistentes, certo? Então, essas mutações puderam acontecer tanto por vias espontâneas, do seu DNA, quanto por transferência de resistência. Então, imagine ali uma bactéria que conseguiu sofrer essa mutação espontânea, ela conseguiu se defender, conseguiu sobreviver, e ela está em contato com outras bactérias que não desenvolveram essa mesma mutação. Ela, através de plasmídeos, ela consegue transferir essa resistência, certo, para outras células. E em alguns casos, ela altera a expressão de proteínas que elas já possuem, certo? E que ela consegue fazer com que ela produza mais proteínas de bombeamento, que consiga eliminar, certo, o fármaco, ou ela consiga produzir mais das enzimas que ela tem, que consiga desestruturar aquele fármaco especificamente, certo? Então, você pode ter essas duas situações, ela já ter um mecanismo e aumentar a expressão, ou ela desenvolver um novo mecanismo a partir, certo, de uma mutação. E aí, olha só, aqui estão explicando alguns mecanismos de resistência.
né? Então, resistência decorrente de alteração no local de ligação. A, a bactéria aqui, no caso das fluoroquinolonas, elas agiam ali na DNA girase. Ela mudou a sua DNA girase. E aí a fluoroquinolona não agiu mais na DNA girase. Pronto, acabou o efeito. As bactérias que têm essa mutação na DNA girase já não sofrem mais com a presença da fluoroquinolona, né? Os beta-lactâmicos, por exemplo, certo? Então, os beta-lactâmicos entram nas células gram-negativas pelas porinas e a Enterobacter ela consegue produzir a beta-lactamase. Só que ela também pode alterar essas porinas e o beta-lactâmico não consegue, certo? Entrar, né? É uma situação. Tetraciclina aqui, certo? O bacteroides, certo? Era sensível à tetraciclina, hoje não é mais, porque ele tem um plasmídiozinho, certo? Que consegue fazer o efluxo da tetraciclina, certo? Ou seja, ele consegue expulsar a tetraciclina de dentro dele. Ele não tinha, certo? Mas ele recebeu um plasmídio de uma outra bactéria que tinha essa característica e pá, certo? Ele deu um jeito nisso. E aí, por fim, né? Aqui só nesses exemplos, as beta-lactamases, certo? Que vão agir no núcleo beta-lactâmico do antibiótico. E a Neisseria gonorreia desenvolveu a penicilase, olha só, a puta criatura, desenvolveu uma enzima que degrada a penicilina, né? E gonorreia, putz, é uma infecção complicada de tratar. E imagine, então, a doença sexual intransmissível, no início ali do desenvolvimento dos antibióticos, descobriram, isso aqui é causado por bactéria. E mete penicilina. Então, tá torto direito, todo mundo toma penicilina. Questão de tempo, né, para a gonorreia desenvolver essa resistência. Aqui é como que você transfere, né, uma mutação para um plasmídio. Então, veja assim, você tem o genoma, certo? E a mutação aconteceu lá no genoma. Ele faz, certo, via transposon, uma transferência de uma cópia, certo, dessa informação para o plasmídio. E uma vez essa cópia estando no plasmídio, você consegue, utilizando pile sexual, né, transmitir para outra bactéria, certo? Transferir isso para outra bactéria. Então, resistência bacteriana é o caos para nós, certo? A gente se preocupa muito com isso. E olha só, essa matéria aqui, certo? Não é matéria nova, 2017. Há mais doenças com superbactérias que causam mortes em hospitais, certo? Então, hoje a gente tem uma grande complicação com casos de superbactérias, certo? Resistência a remédios leva a OMS a mudar diretrizes para tratamento de sífilis, clamídia e gonorreia, exatamente porque os remédios disponíveis já não estão mais fazendo efeito, certo? Isso é um outro problema. Aí, esse artigo científico mostra que Staphylococcus aureus meticilino resistente, certo? Meticilina é um antibiótico de última geração, daqueles que estão na lista dos muito caros, né? E que conseguem agir em cima de N grupos de bactérias resistentes. Mas esse Staphylococcus aureus aqui desenvolveu resistência à meticilina. Então, veja, ele é uma superbactéria, uma bactéria preocupante. E ela era restrita a ambientes hospitalares. A gente só observava esse cara em hospital. Esse artigo foi uma análise epidemiológica e eles conseguiram identificar, certo, em populações carentes dos subúrbios de Londres e que estavam fazendo contaminação cruzada ali de Staphylococcus aureus meticilina resistente. Ou seja,
ele não estava mais recluso aos ambientes hospitalares, ele já estava na população, certo? Olha que complicado. E um outro estudo bastante interessante, certo? Antigo, já tem 10 anos esse estudo, mas esse estudo foi feito por causa das Olimpíadas do Rio. Esse estudo deveria ter sido feito também para as Olimpíadas de Paris, né, no Rio Sena. Seria bastante interessante se eu visse esses dados só para falar mal do Macron. Adoro falar mal do Macron, da hipocrisia dele. Ele quer proteger a Amazônia, mas porra, o cara não consegue nem despoluir o Sena. É um troço incrível, certo? Mas, hipocrisias à parte, esse estudo da UFPR detectou superbactérias nas praias da zona sul do Rio. E sabe por que isso? Porque a gente caga no mar, certo? A gente não tá nem aí, a gente joga todo o nosso esgoto pra lá, certo? E o Rio de Janeiro é um caos, é um lugar caótico, literalmente. E muito, certo, de esgoto hospitalar é arremessado no oceano, certo? Simplesmente, sem tratamento. E os caras identificaram uma grande quantidade de bactérias resistentes na praia, né? Bonito, né? Legal pra caramba. Bom, se esse ano os caras conseguiram identificar tubarão chapado no mar, né? Chapado, eu não sei a mudança de comportamento, eu tô aqui exagerando. Mas os caras identificaram, certo? No sangue dos tubarões que eles analisaram, a presença de cocaína. Por quê? Porque tem uma montoeira de usuário de cocaína. A cocaína é metabolizada, vai para a urina, certo? Cai na rede de esgoto e a gente caga no mar, a gente joga tudo isso pro mar, certo? Foda-se o planeta, certo? E os tubarão estão lá, né? Acumulando na cadeia trófica, porque afinal de contas vai ter lá micro-organismos que vão acabar capturando essa cocaína, vão utilizar no metabolismo, e esses bichinhos vão ser absorvidos por animais filtradores, aí esses animais filtradores vão ser fonte de alimento de outros peixes, e esses outros peixes vão ser a comida do tubarão, e o tubarão vai comer, certo? Lá no topo da cadeia alimentar, uma carne que está trazendo uma bioacumulação de cocaína, certo? Coisa louca, né? Então, ter bactéria resistente para quem tem cocaína no tubarão, porra, tá de boa, certo? Ah, não sei por que que eu me estresso mais com isso. O tubarão tá chapado. Se o tubarão tá chapado, o que que é uma KPC, certo? O que que é uma Klebsiella pneumoniae na praia? Bicho, é o fim dos tempos. Ah, tudo bem. Vambora, certo? Esse é o último slide. Acabou nossa aula. Valeu, grande abraço e até a nossa próxima atividade.